Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar mais uma vez e hoje a gente vai dar continuidade para a resolução da prova do PAS 1 de 2020, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o momento de uma força, conhecido também como torque. Então segue a vinheta para a gente poder começar a nossa resolução. Se você está gostando desse bloco de resoluções, não deixa de se inscrever no canal, meu querido. E nem de me seguir no Instagram. Tá aqui, ó, desse lado aqui, beleza? Ó, tá na tela, sem mais enrolação, vambora. Questãozinha aí sobre Arcobotante, né? A Catedral, uma obra do Paz, meu querido. Se liga na obra do Paz. Você vai ver que nos últimos anos, todas as obras do Paz que foram catalogadas foram utilizadas, né? Discóbulo, Nefertiti, Catedral, Aqueduto, né? Então, fique esperto, porque vai cair obra do Paz para você, beleza? Nas ciências da natureza cai obra do Paz, meu querido. Se você nunca olhou a matriz de referência do Paz, você está demorando, porque é uma forma de prever alguns conteúdos que podem estar ali inseridos dentro daquelas obras. E como que eles vão ser inseridos, a gente consegue, de uma certa forma, até imaginar. Olha que coisa, saber como que o conteúdo pode ser abordado dentro da prova. Estudar pelas obras do Paz é muito eficiente. Vamos lá. Isso é claro que eu estou falando de física, beleza? Item de número 88 diz: na base da barra B1, como reação ao torque exercido, né, pela força F, existe um segundo torque de mesmo módulo e direção e sentido. Repara, ele está falando que existe um torque como reação que tem mesmo módulo, mesma direção e sentido. Tá errado. Pronto, respondido. Por que, professor? Que papai do céu quis, né? Não, tem motivo. Talvez também por isso, mas existe outro motivo. A gente sabe que essa é uma situação de equilíbrio, porque o arco botante, né? Ele é justamente utilizado para gerar essa transferência de força e manter, né, toda a estrutura da catedral em equilíbrio. E se existe um equilíbrio estático, o que a gente sabe nas situações de equilíbrio, galerinha? A gente sabe que se tem uma estrutura em equilíbrio, se tem um corpo em equilíbrio estático, é porque ele está sujeito a um torque resultante igual a zero. E esse torque resultante igual a zero, meus queridos, ele só pode ser zero se a soma dos torques que envolve sentido, já que o torque é uma grandeza vetorial, o momento de uma força é uma grandeza vetorial, se todos eles juntos, somados, der zero. Quando a gente faz soma vetorial, a gente tem que olhar para o sentido. E a gente sabe que duas grandezas físicas, em sentidos opostos, elas se cancelam se tiverem o mesmo módulo, mesma direção. Beleza? Então, mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. Elas podem se cancelar. É justamente essa situação. Quer dizer que ele não pode ter mesmo sentido. O torque resultante só vai ser zero se a reação tiver sentido oposto, porque se a reação tiver sentido oposto, meu querido, aí vai ser zero, porque eles vão se anular e ele vai permanecer em equilíbrio. Se não tivesse uma reação no sentido oposto, vamos supor que se os dois torques estivessem no mesmo sentido, ia ter um torque resultante que ia produzir giro na estrutura, ia fazer essa estrutura tombar. Então, se ela não tombou, está em equilíbrio, torque resultante é zero, quer dizer que os torques estão em sentidos opostos ali, se anulando, ok? 89. Na base do modelo arcobotante, o torque gerado pela força F é igual a L cosseno alfa mais H sobre F. Esquisito, né? Essa forma como ele colocou o torque. Então vamos calcular o torque aí. Ele quer saber o torque que atua, né, sobre a base. Garinha, onde que está o eixo de rotação? Tá bem aqui na base, ó. O eixo de rotação é esse eixo de rotação, ó. Ok? Essa base ela pode tombar para um lado ou pode tombar para o outro, depende, né, para onde vai apontar o torque. Será que o torque é no sentido horário, é anti-horário? Como é que vai ser esse torque, não é isso? Para calcular o torque, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do tamanho do braço alavanca
e preciso da intensidade da força, porque como é que a gente calcula o torque? A gente sabe que torque é a força vezes o tamanho do braço alavanca. Detalhe que essa força é uma força perpendicular ao braço alavanca, tá? Se ela não for, ela vai exigir uma decomposição vetorial. Por isso que muitas vezes o teu professor escreve que o torque é F vezes D seno do ângulo, né, entre F e D, ok? Então, D é o tamanho do braço alavanca e F é a força aplicada, a força que gera torque, uma força perpendicular ao braço alavanca. Qual o tamanho do braço alavanca, galerinha? O tamanho do braço alavanca é a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. Então, o tamanho do braço alavanca seria mais ou menos esse aqui, ó. Porque repara que a força está sendo aplicada e aqui nós temos esse braço alavanca que eu vou até pintar de vermelho. Esse braço alavanca, ok? Então, esse braço alavanca tem uma distância D. Uma distância D. Que distância D é essa? É uma distância H mais um pedacinho. Repara que existe um pedacinho aqui, ó, que eu não sei quanto que vale. Eu não sei quanto que vale esse pedacinho. Ok? Vou até chamar esse pedacinho, já que eu não sei quanto que vale, ele não falou, vou chamar de X, tá? Então, essa distância D aí é H mais X. Beleza? Então, quer dizer que se eu quiser calcular o torque, vai ser essa força F que ele falou. Ela, de fato, vai ser perpendicular ao braço alavanca. Olha a linha de ação da força em relação ao braço alavanca, né? São perpendiculares, vezes, né, a distância D, que nada mais é do que H mais X. Ok? Então, é assim que vai ficar a nossa equação. Só que quem é esse X aí, galerinha? Como é que eu calculo esse X? Repara só. Esse X aqui... O que é esse X? Opa. Deixa eu ver se eu consigo duplicar ele. Esse X é isso aqui, ó. Ele tem essa relação com esse triângulo retângulo aqui, ó. Ele tem essa alturinha do triângulo retângulo. Concorda? E aí, eu consigo relacionar esse X com o ângulo alfa, porque se eu tenho esse triângulo retângulo aí, e ele disse que inclusive a hipotenusa tem tamanho L, consigo descobrir qual é a relação que X tem com esse tamanho L que apareceu ali, né, dentro da equação que ele propôs. Como é que então eu calculo esse X em relação ao L e ao ângulo alfa? Bom, esse X é o cateto oposto. Eu sei que para relacionar o cateto oposto, a gente usa a função seno. Então, seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto x sobre a hipotenusa L, porque ele disse que esse comprimento aqui, né, que é o comprimento de B2, ele falou que vale L, ok? Então, x sobre L. Quer dizer que se eu quero calcular x, o que é x? O L passa multiplicando o seno de alfa, ok? Então, isso quer dizer o seguinte, que eu vou usar essa relação, onde tem x, eu vou colocar isso aqui dentro, ok? Como é que vai ficar, então? Torque é igual a F vezes H mais L, né? Se você quisesse colocar assim, seno de alfa, ok? De tal maneira que você consegue ver que a relação que ele propõe é uma relação diferente. Primeiro que ele relaciona L com cosseno de alfa. E L cosseno de alfa não é o valor x. Ok? L cosseno de alfa não é o valor x. L cosseno de alfa é esse valor y aqui, ó. Espera aí. Esse valor y aqui, ele que é o L cosseno de alfa. Por quê, professor? Dá uma olhada aqui, galerinha. Esse y aqui, ele é essa distânciazinha aqui, ó. Ele é o cateto adjacente. Então, o y usa cosseno. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quer dizer que o y seria L cosseno de alfa. É o y que é L cosseno de alfa. Mas a gente não precisa do tamanho y, a gente precisa do tamanho x. Porque a gente precisa do tamanho do braço alavanca. E o braço alavanca é a distância do eixo de rotação, até
aonde a força está sendo aplicada, na posição que a força está sendo aplicada. Ou seja, essa distância D aí, ok? Então, na verdade, a equação que eu obtenho é essa equação, onde a força não tá dividindo nada, absolutamente nada, e eu não tenho a relação com o cosseno de alfa, eu tenho a relação com o seno de alfa. Show de bola? Então é basicamente isso, meus queridos. Eu espero ter sido claro com a minha resolução, espero ter ajudado bastante vocês nessa resolução. E não deixa de se inscrever no meu canal, de me seguir lá no Instagram. Show de bola? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.